Daqui a 2 domingos eu quero iniciar uma série de mensagens baseada no livro de Efésios, onde nós vamos tratar sobre a graça de Jesus. Quero fazer uma série expositiva no livro de Efésios, mas a partir do 1º domingo de fevereiro. Hoje quero pregar mais uma mensagem neste pensamento de início de ano e daquilo que Deus quer fazer em nossas vidas e através das nossas vidas. E o tema da minha mensagem nessa noite é Vencendo as Tempestades. Eu quero partilhar com você algo que pensei para falar nessa noite, e acredito que tem muito a ver com este momento que vivemos e essa ideia de iniciar um ano, sabendo que enfrentaremos lutas e dificuldades, e como que Deus pode nos ajudar no meio de tudo isso. Nós sabemos que a vida ela é feita de momentos de alegria, mas ela também é feita de momentos bem difíceis, naqueles onde a gente enfrenta lutas, a gente tem sofrimentos. Não tem como a gente dizer que 2023 será um ano que não teremos sofrimentos. Não tem como. Em algum momento, em alguma circunstância, em maior ou menor escala, todos nós passaremos por isso. O mundo que a gente vive, a sociedade na qual nós estamos inseridos, todas essas coisas contribuem para que, em determinadas circunstâncias, nós enfrentemos alguns reveses, algumas adversidades. Na verdade, os problemas fazem parte da vida, queiramos ou não, não é? Algumas vezes os problemas vêm sobre nós como se fossem tempestades, não é? Arrebentando com tudo, sem pedir licença para nada. São como avalanches, né, que vêm para tentar nos destruir. É impossível que a gente impeça que essas coisas aconteçam na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, nos nossos relacionamentos interpessoais, não é? No nosso trabalho, enfim, carreira estudantil, profissional, seja lá onde for. E quando isso acontece, invariavelmente nós ficamos abalados. É muito difícil você sair sorrindo de um momento difícil, não é? Bem difícil. Na maioria das vezes nós abatemos mesmo nessas circunstâncias. Entretanto, essas situações levam a gente a forçosamente tomar atitudes. Então, o que eu estou dizendo é que diante de circunstâncias difíceis, a gente escolhe a maneira como iremos reagir. Então, se nós não nos prepararmos, se nós não amadurecermos, se nós não agirmos de forma madura, nós vamos enfrentar mais dificuldades e nós vamos nos abater muito mais. Então, à medida em que enfrentamos dificuldades, eu entendo que nós precisamos ir aprendendo no meio dessas circunstâncias. Entre tantos ensinamentos que a Bíblia nos dá sobre como viver bem, existe um lá, antes de entrar em Atos, quero só pensar um pouco nesse texto aqui. Ajuda eu aí, pessoal, que o meu aqui não está clicando, não está passando, tá bom? Eu não sei se é o... Você me ajuda aí, bem? Bem é de Benjamin, tá bom, gente? Fica bem claro isso para vocês. Muito bem. Então, é o anterior mesmo. Agora fui eu. Beleza, obrigado. Obrigado. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, diz assim: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Eu sei que a maioria de vocês já conhece esse versículo. É interessante que esse texto, ele ensina para a gente que todas as coisas estão, em linhas gerais, né, num conceito simples do texto, todas as coisas estão debaixo da soberania e debaixo da ciência de Deus. Agora, nós somos desafiados a compreender que se nós enfrentamos na nossa vida lutas, provações, existe um propósito, eu acho que é isso que o texto está tentando nos mostrar, e há um consentimento de Deus. Nada escapa do propósito, da soberania de Deus, e tudo passa pelo consentimento de Deus. Então, é por isso que a gente deve, ou pelo menos deveríamos, crescer em meio a circunstâncias adversas. E aí, quando a gente aprende a lidar com essas questões difíceis na vida, a gente deve concluir que nós precisamos aprender que, no meio das circunstâncias, a gente tem que mudar, às vezes, a nossa maneira de falar, a nossa linha de pensamento, às vezes, até mesmo nos adaptarmos a um novo estilo de vida, diante das circunstâncias. Não é assim? Então, você talvez fazia de um jeito, mas uma determinada circunstância mudou. Bom, o exemplo mais clássico de tudo isso é a pandemia. Nós fazíamos um monte de coisa de um jeito.
E a pandemia nos forçou, a gente queria ou não, não importa se você queria ou não, nos forçou a mudar a nossa forma de viver. E a gente mudou. E nos adaptamos. E a gente não é mais como a gente era antes. E fazemos coisas hoje que não fazíamos antes. Sei lá, mudou a nossa maneira, queríamos ou não, isso aconteceu. Existe uma história na Bíblia de um naufrágio, onde o apóstolo Paulo fazia parte daquela tripulação, e a história conta que naquela embarcação existiam 276 pessoas, um número específico que é citado no texto, e entre eles, como eu disse, estava o apóstolo Paulo. E eu creio que essa história pode nos ensinar muito sobre enfrentar e vencer as tempestades da vida, e é o texto, então, de Atos 27, de 1 a 26. Eu não coloquei o texto aí nos PowerPoints, então, se você quiser, você pode acompanhar aí na sua Bíblia de papel ou na sua Bíblia digital a leitura do texto. Eu gostaria de ler o texto, sei que ele é um pouco extenso, mas é uma história completa, então a gente precisaria ler para entender essa história. Atos capítulo 27, versículos de 1 a 26. Diz assim o texto: Quando ficou decidido que navegaríamos para a Itália, Paulo e alguns outros presos foram entregues a um centurião chamado Júlio, que pertencia ao regimento imperial. Embarcamos num navio de Adramítio, que estava de partida para alguns lugares da província da Ásia, e saímos ao mar, estando conosco Aristarco, um macedônio de Tessalônica. No dia seguinte, ancoramos em Sidom, e Júlio, num gesto de bondade para com Paulo, permitiu-lhe que fosse ao encontro dos seus amigos, para que estes suprissem as suas necessidades. Quando partimos de lá, passamos ao norte de Chipre, porque os ventos nos eram contrários. Tendo atravessado o mar aberto ao longo da Cilícia e da Panfilha, ancoramos em Mirra, na Lícia. Ali, o centurião encontrou um navio alexandrino que estava de partida para a Itália, e nele nos fez embarcar. Navegamos vagarosamente por muitos dias e tivemos dificuldade para chegar a Cnido. Não sendo possível prosseguir em nossa rota devido aos ventos contrários, navegamos ao sul de Creta, de fronte a Salmona. Costeamos a ilha com dificuldade e chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto da cidade de Lazéia. Tínhamos perdido muito tempo e agora a navegação se tornara perigosa, pois já havia passado o jejum. Por isso Paulo os advertiu: Senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para as nossas vidas. Mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e o do dono do navio. E aqui eu quero só fazer uma parada para dizer o seguinte: Paulo não sabe mais do que o piloto e do que o dono do navio. Ou seja, Paulo não tem mais experiência marítima do que esses homens. Então, nós entendemos que Paulo está recebendo aqui uma orientação de Deus. Se você for de uma linha mais pentecostal, você vai entender assim, mais uma revelação de Deus. Né? Depende da maneira como você queira compreender, fique à vontade da maneira como você quiser. Então, Paulo está recebendo algo de Deus. Ele não conhece mais do que aqueles homens. Mas então ele dá essa orientação, eles não ouvem. Visto que o porto não era próprio para passar o inverno, a maioria decidiu que deveríamos continuar navegando com a esperança de alcançar Fenice e ali passar o inverno. Este era um porto de Creta que dava para sudoeste e noroeste. Começando a soprar suavemente o vento sul, eles pensaram que haviam obtido o que desejavam. Por isso, levantaram âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta. Pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte chamado Nordeste. Veja que o vento tem um nome, né? Aqui não tem o Katrina, não é? Então tinha um nome aqui também. O navio foi arrastado pela tempestade, sem poder resistir ao vento. Assim, cessamos as manobras e ficamos à deriva. Passando ao sul de uma pequena ilha chamada Clauda, foi com dificuldade que conseguimos recolher o barco salva-vidas. Levantando-o, lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas, e temendo que ele encalhasse nos bancos de areia de Sirte, baixaram as velas e deixaram o navio à deriva. No dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora a carga.
No terceiro dia lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio. Não aparecendo nem sol nem estrelas por muitos dias, está percebendo que o caos está aumentando, e continuando a abater-se sobre nós, grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. É caos completo. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse, e aí Paulo diz, os senhores deviam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado esse dano e prejuízo. Mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida. Apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite, e aí vem a visão mesmo, apareceu-me um anjo do Deus a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me, Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe as vidas de todos os que estão navegando com você. Interessante isso. Todo mundo vai ser salvo, porque Deus tinha um propósito para Paulo. Assim tenham ânimo, senhores. Eu creio em Deus que acontecerá do modo como me foi dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha. Amém? Vamos fazer uma oração? Senhor, nós estamos diante desse texto extraordinário, dessa história incrível que Paulo viveu, deste momento maravilhoso que a Bíblia nos revela, uma situação aparentemente, aos nossos olhos, na nossa visão humana, catastrófica, aos nossos olhos, sem esperança de salvação. Mas o Senhor entra nessa história de uma maneira tremenda e traz a salvação àqueles homens e um ensinamento nessa noite para todos nós. Que nós possamos aprender através da sua palavra o que o Senhor tem a nos dizer, em nome de Jesus. Amém. Eu acredito que a primeira coisa que nós, olhando para esse texto, podemos trazer para as nossas vidas, é que não importam as circunstâncias que você esteja vivendo, não importa todo o otimismo que você tem para o ano que está iniciando, não importa, as tempestades virão. Em algum momento, você terá que enfrentá-las. Então, como eu já disse, as tempestades da vida, elas tendem a mudar a nossa forma de viver. Então, elas podem tornar a gente mais fortes ou mais frágeis. Isso vai depender da maneira como a gente reage a cada uma delas. Quer ver só? No casamento, crises podem ou aproximar os cônjuges ou destruir os relacionamentos. Não é verdade? Uma doença, por exemplo. Uma doença pode derrubar você ou pode tornar você mais forte ainda do que antes. A carreira profissional, por exemplo, a perda de uma oportunidade, pode apagar o seu sonho de uma vez, né? Você tinha algo projetado e de repente seu chefe fala assim, você está demitido, tá? Sempre começa assim, né? Olha, nós estamos fazendo aqui um remanejamento aqui no quadro, pronto, você já sabe que você vai para o olho da rua, né? Não é? Então, ou de repente aquela promoção que você esperava não vem. Então, a sua reação é que vai determinar como que você vai fazer com isso. Você vai considerar isso como uma batalha perdida ou isso vai inspirar você ainda mais a buscar melhorar para no futuro conseguir uma vaga dentro daquilo que você perdeu justamente por algo que você não tinha, que agora a função precisava. Então, tudo depende da reação que nós tomamos diante das circunstâncias adversas. Uma outra coisa que é interessante é que, normalmente, uma tempestade, e a gente tem que pensar nisso, ela não pode ser evitada. Já pensou nisso? Ela pode ser até prenunciada, mas evitada não. Não é verdade que, às vezes, a gente assiste a TV e fala assim, olha, principalmente nos Estados Unidos, né? Um furacão vai acontecer, vai chegar nessa madrugada. Ou, por exemplo, assim, se bem que para nós aqui eu falo assim, vai vir uma frente fria, isso para nós não é nada tranquilo, né, aqui, né? Mas diz assim, olha, vai vir um calorão danado. Aí a gente já fica, né? Opa, vai mudar, né? Então, você não tem como evitar isso. Isso vai acontecer. Então, não existe qualquer tecnologia que possa, por exemplo, parar um tsunami, um maremoto, né, uma chuva de granizo, um furacão. Não tem uma tecnologia que para essas coisas. Não existe isso. Quando uma coisa dessa grandeza é anunciada, o que eles dizem? As pessoas precisam deixar as suas casas, retira só o que for mais importante, não é? Vai em busca de um abrigo, de um lugar seguro. Se houver tempo para isso, viaje para a casa de um parente, eu sei lá, faça alguma coisa para você se salvar e salvar os seus.
Eu não sei quem assistiu um filme relativamente antigo, deve ter uns 25, 30 anos mais ou menos, Twister, né, que é um filme americano, um filme fantástico, é o Tornado, um filme sensacional, que conta sobre um grupo que está desenvolvendo uma máquina que eles vão jogar dentro de um tornado. Já viram esse filme? Muito bacana, vale a pena assistir. É não direção, mas uma produção Steven Spielberg. Então, eles jogam dentro do... A ideia é jogar uma máquina dentro do tornado. Essa máquina está ligada a computadores, que, por sua vez, estão ligados a satélites. Então, a ideia é que quando essa máquina cair lá dentro do tornado, é claro que ela vai ser destruída. Então, eles têm poucos segundos para digitar o que tiver que digitar lá, né, na ficção, para que aquilo faça a leitura. Não é para evitar, isso que eu acho que é o bacana do filme, a ideia é realista, né? Ou seja, não é para evitar, porque eles sabem que não tem como evitar. Essa máquina vai ajudar, se der certo o que eles estão querendo fazer, e aí esse é o risco, né? E essa é a aventura do filme, chegar o mais perto possível do furacão e correr para longe dele o mais rápido que puder e digitar no computador, no carro que está dirigindo. Assista o filme, vale a pena, não é? E aí, eles não vão evitar que aconteça. O que eles vão fazer é que eles vão ter uma leitura mais rápida da chegada de outros tornados, entende? Não há como evitar, mas você talvez possa se preparar para isso. Da mesma forma, a Bíblia não ensina em lugar nenhum que a gente tenha que transpor as tempestades, mas que ela, a palavra de Deus, o próprio Deus, dá para a gente ferramentas necessárias para suportar as tempestades da vida e, no final de tudo, sairmos mais fortalecidos. A palavra de Deus é o nosso manual nesse sentido. Na hora do sufoco, na hora da dor, na hora do aperto, para onde vamos? Para a palavra de Deus. Na leitura, ao ouvir um pastor, ao receber a oração de um irmão, ao receber o apoio da igreja, nós vamos a Deus. O texto que a gente leu descreve um episódio terrível na vida de Paulo, quando ele estava sendo transportado como um prisioneiro para Roma. E é interessante como os versículos 14 e 15, que você está vendo aí, dizem. Diz assim: pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte chamado Nordeste. O navio foi arrastado pela tempestade, observe, sem poder resistir ao vento. Assim, cessamos as manobras e ficamos à deriva. Então, veja que o texto mostra que, num primeiro momento, a tripulação lutou contra o vento, mas logo eles percebem que seria inútil tentar vencer. Então, isso ensina para a gente que quando algo difícil está assim em operação, é praticamente impossível você lutar contra. E quando a gente faz, muitas vezes, nós esgotamos a nossa energia. O meu irmão, que também é pastor, ele é muito calmo. Ele é bem diferente de mim, bem diferente, no meio da circunstância adversa. E aí, uma vez, estava passando por um momento difícil, estava batendo um papo com ele, ele falou assim, e aí eu falei, cara, e o que faz? Ele falou para mim, não faz nada. Não faz nada, deixa assim. Eu falei, como não faz nada? Você é louco, tem que fazer alguma coisa, né? Tipo, e aí eu comecei, mas eu pensei nisso, e ele falou, olha, você pode até tentar, mas você está gastando energia, não adianta fazer nada agora. Eu acho que é só, deixa assim mesmo, deixa correr o negócio frouxo assim mesmo, não é? E eu acho que ele tinha razão, porque não havia nada que eu pudesse fazer, e tudo que eu fizesse naquela circunstância, e talvez você já viveu algo semelhante, só mina a minha e a sua energia. Então, as tempestades da vida, elas vêm, e como ventos que mudam direção, não é a sua direção, elas mudam também o rumo da nossa vida, de forma semelhante. E aí, aquilo que caminhava numa direção, às vezes, muda de rota, você queira ou você não queira. E se nós não aprendermos a nos adaptar no meio dos ventos da mudança, a gente nunca vai desfrutar de uma vida com abundância, porque a gente sempre vai ficar batalhando e acabando com as nossas energias no momento errado. Não é possível atravessarmos tribulações e não aprendermos nada com elas. Às vezes acontece, mas não é possível que a gente continue agindo assim. Não é possível a gente observar as mudanças que estão acontecendo ao nosso redor e nos tornarmos passivos e não nos envolvermos nessas mudanças. Então, ganha mais as pessoas que enfrentam a dificuldade da vida e aprendem a se adaptar às mudanças que essas coisas geraram. Então, as dificuldades, elas são inevitáveis. Cedo ou tarde, elas vão bater na nossa porta, e aí, quando isso acontecer, a gente precisa estar preparado
para enfrentar essas adversidades. Olha só, a única prevenção que a gente pode tomar é continuar firmes no nosso abrigo seguro, que é o Senhor Jesus. Então, e aí vem o primeiro conselho, não meu, o conselho bíblico, pensando no que o texto nos oferece, no meio da adversidade, no meio do furacão, ao invés de enlouquecermos e queremos fazer as coisas da nossa própria maneira, talvez é melhor primeiro aquietarmos o nosso coração e orarmos ao Senhor. E esperarmos que o socorro, o primeiro socorro, a primeira ação, seja dele. Apesar de relutarmos, às vezes, com esse nosso desejo louco de querer fazer as coisas à nossa própria maneira. Então, deixe que Deus controle, porque você não tem como evitar que tempestades venham sobre a sua vida. Uma outra coisa que eu acho que o texto está nos ensinando aqui, é que nós devemos aprender a ver através da tempestade. Então, tudo depende da maneira como nós enxergamos as tempestades pelas quais estamos passando. Porque o texto está mostrando para a gente, né, você leu lá, que durante 14 dias, Paulo e os tripulantes enfrentaram fortes chuvas e céus escuros a ponto de perderem completamente o rumo da sua navegação. Gente, são 14 dias em alto mar, em tempestade, com o céu nublado, com o barco balançando o tempo todo. Imagina a quantidade de vômito que havia ali, não é? Então, é muito sofrimento, é muito nublado, é muito difícil durante muito tempo. Olha o que é que diz o versículo 20. Não aparecendo nem sol, nem estrelas por muitos dias, e continuando a abater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Esse texto é muito interessante, sabe por quê? Ele é muito claro. Eles perderam a esperança, por quê? Porque não podiam ver através da tempestade. Então, é o que acontece com a gente. Então, certamente nós conhecemos também essa situação. Muitas vezes, na nossa vida, por nos sentirmos no olho do furacão, nós começamos a perder toda a esperança porque nós não conseguimos ver através da tempestade. Tem um livro escrito, um dos últimos livros escritos pelo Max Lucado, que chama No Olho do Furacão. E ele trata da vida de Jesus nesse livro. Aquele jeito todo romântico que ele sabe escrever, né? Que ninguém escreve como ele. E aí ele trata sempre isso. A ideia do livro é assim, ó, é o cara naquele apavoramento, né? E a situação bíblica da pessoa naquele desespero, e de repente Jesus aparece, e a pessoa no olho do furacão não está enxergando mais nada, e Jesus vem e dá o caminho da solução. Essa é a linha do pensamento do livro. É exatamente isso. Muitas vezes, nas nossas vidas, porque nós nos sentimos no olho do furacão, a gente também começa a perder toda a esperança, porque não conseguimos mais ver através da tempestade. Então, é a partir do exemplo de Paulo o apelo para nós. O apelo é aquilo que Paulo vai dizer mais adiante: não desista, não desista. A história conta que Paulo foi o único que manteve a calma, que teve a confiança o tempo todo, porque ele conseguiu ver através da tempestade, como a gente vai ver daqui a pouco, segundo o texto bíblico. Então, na maioria das vezes, nós não agimos assim, não é mesmo? Não agimos assim. A gente fica deprimido, a gente quer logo fugir da dor e do sofrimento, não é? A gente quer que o problema se resolva logo. Eu não estou falando de vocês, estou falando de nós, eu também. Por mim, já resolvia logo, era hoje, né? Acabar logo com essa dor, com esse sofrimento. Nós não estamos querendo muito resultados a longo prazo. Mas são em momentos assim que nós começamos a questionar se Deus está mesmo interessado no sofrimento humano. Toda vez que nós começamos a querer a resolução urgente, pode perceber, toda vez que eu e você estamos enfiados num momento difícil e a gente quer a solução imediata, a nossa mente tem uma tendência, uma tentação que temos de querer acreditar, e eu digo tentação porque isso está atrelado mesmo ao pecado, a desconfiança daquilo que Deus de fato pode ou está fazendo, e aí nós começamos a questionar, será que Deus está mesmo interessado no sofrimento humano? É claro que não é tão simples reagir de forma positiva em meio aos problemas, óbvio que não. Mas o fato é que quando não paramos para refletir, nós demonstramos que somos espiritualmente imaturos. Certa vez eu estava conversando com uma pessoa que havia passado por um infarto, e aí ela tinha a minha idade. Então, ela disse assim, ela disse para mim assim, a
a minha situação é de desespero. Aquela foi uma palavra muito ruim que eu ouvi de um crente. Um crente dizer que estava em desespero, ela pode dizer o seguinte: olha, eu estou abatida, não está sendo fácil, não é? Eu estou lutando com isso. Não é? Eu acho que Deus não tem problema com os nossos questionamentos, mas o fato de perder a esperança é colocar Deus completamente fora. A maneira como ela dizia, é colocar Deus completamente fora daquilo da circunstância que estava sendo vivenciada ali. Existe um psicólogo chamado John Townsend. Ele diz, olha que frase fantástica, ele diz que a imaturidade é o desejo de que a realidade se adapte a você. Eu vou falar de novo para você guardar, olha. A imaturidade é o desejo de que a realidade se adapte a você. Sinceramente, quando eu li essa frase desse cara, eu me senti patético. Você não se sentiu? Eu me senti. Eu me senti patético. Então, significa que durante as tempestades, as pessoas pensam mais ou menos assim, e isso me inclui, talvez inclua você. Só ficarei satisfeito se a realidade for como eu quero. Não é? É isso aqui. Mas se a realidade não for do jeito que eu quero, eu vou me sentir horrível, e ainda vou fazer questão de demonstrar isso para todo mundo ao meu redor, que eu estou malzão mesmo. Pode perceber. Nós temos uma tendência de caminhar assim. Concordo com esse psicólogo aqui. Então, ao contrário disso, a maturidade se adapta à realidade. Isso é maturidade. A maturidade faz com que a gente, ao invés de nos desesperarmos, nós nos concentremos. E a gente pare para pensar. Não é? Bom, eu já contei a minha experiência aqui de estar conversando com um pastor muito experiente, de uma igreja bem grande, fui bater um papo com ele, e aí eu conversando com ele e expondo as minhas lutas, e eu falando desesperado dos meus sofrimentos, dos meus problemas lá com a igreja, as minhas batalhas. Ele me cortou de uma vez e falou assim: não, pode parar, não é nada disso, você está muito apavorado, calma, concentra, vamos pensar juntos um pouco, percebe? Eu acho que Deus faz isso com a gente às vezes, não é? Que isso, não é? Você está muito perdidão, não é? Eu acho que Deus às vezes nos puxa para dentro, para que a gente se concentre um pouco mais. Aquietai-vos, sabei que eu sou Deus, não é? Acho que esse texto devia falar mais ao nosso coração, porque o nosso desespero pela resolução rápida, né, essa vida tão corrida, e a gente quer as coisas tão imediatas, está levando a gente a errar e desconfiar de Deus, talvez. Bom, é claro que não é fácil alcançar essa maturidade que eu estou dizendo aqui, porque isso pressupõe que a gente tem que reconhecer a nossa incapacidade e a nossa impotência diante de certas circunstâncias da vida. E se a gente quer, às vezes, resolver a coisa no nosso próprio muque, não é? Então, aí vai ser mais difícil ainda. Portanto, nós precisamos aprender a ver através das tempestades. Enquanto todos aqueles homens só viam um céu nublado, e eles já não sabiam mais discernir o que era noite e dia, e toda a esperança de salvamento havia acabado, Paulo continua concentrado nas palavras que Deus havia colocado no coração dele. Não desista. Existe um propósito em todas essas coisas. Amém? A outra coisa que eu gostaria de partilhar com você, que eu vejo nesse texto, é de que na tempestade nós precisamos nos concentrar naquilo que é importante. Então, isso aqui que eu vou dizer é uma consequência do que eu disse anteriormente. A realidade das coisas exige que a gente mude a nossa maneira de ver o mundo e que nos concentremos naquilo que é prioridade. É gastar mais energia ou gastar a energia naquilo que devemos gastar e no momento que devemos gastar. A lição é que no meio das tribulações dessa vida, a gente deve focar no que é mais importante e deixar de lado o que é secundário. Então, durante a jornada de Paulo, lá no meio da tempestade, a carga que era tão importante passou a significar pouco diante da possível perda das vidas das pessoas lá naquele navio. Olha o que aqui diz o versículo 18. No dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. Está percebendo? Chega num estágio que é hora de tomar uma decisão drástica. Então a tripulação
começou a se livrar de tudo que podia aliviar aquela carga, para que o navio não afundasse. Então eu começo a imaginar aqui, nas minhas elucubrações, né, de que haviam coisas importantes, talvez, naquele navio. Talvez roupas, armamentos, utensílios domésticos, objetos de estimação. Fico imaginando caixas e mais caixas com aquela indicação frágil, né, também sendo lançadas ao mar, não é? Assistiram aquele filme 2012? Bem fraco, né? Mas os efeitos especiais são bem legais. E há uma cena que eles estão guardados todos dentro de uma biblioteca muito famosa nos Estados Unidos. E essa biblioteca guarda relíquias, livros que são relíquias, que valem milhares, eu não sei dizer. E aí, então, começa, como o clima está todo perdido, o frio é intenso, muito mais do que o suportável. Então, eles fecham tudo, fazem uma fogueira no meio do museu, e o que eles botam para queimar? Os livros. Aqueles livros que são peças raríssimas. E a ideia é, a vida vale mais do que qualquer coisa ali naquele momento. A verdade é que naquele momento, naquele navio onde Paulo estava, tudo se tornou peso. Olha que interessante. Ao invés de valor. Então, a gente aprende aqui que muitas vezes no meio da tempestade da vida, a gente precisa também aliviar a nossa carga e nos concentrarmos naquilo que é o mais importante. É bom a gente lembrar que da mesma forma como aqueles objetos foram lançados para o mar, para salvar aquela tripulação que estava no meio daquele barco, em meio às circunstâncias da vida, e de todos os bens que nós pudermos adquirir, as pessoas sempre continuarão a ser o mais importante. Lembre-se disso. Às vezes, nós achamos que para solucionar alguma coisa, que vai ser para o meu prazer, vai custar um relacionamento, vai custar uma quebra de um laço. Lembre-se que, no meio de tudo isso, as pessoas são o bem mais importante que eu e você podemos ter. E a última coisa que eu quero falar para você sobre esse texto é de que, em meio à tempestade, Deus sempre estará lá. Então, no momento em que a tempestade se mostrava violenta, o texto conta para a gente que a tripulação lançou âncoras no mar. Olha o que é que diz o versículo 29. Temendo que fôssemos jogados contra as pedras, lançaram 4 âncoras da popa e faziam preces para que amanhecesse o dia. Só que tem um símbolo para nós. O que são âncoras para um navio? Âncoras são segurança. Quando lançam as âncoras ao mar, elas vão travar em algum lugar ali por baixo e vão segurar o barco. Então, não importa enquanto as ondas estejam agitadas, o barco pode até se balançar, não é? Um tantão, mas ele vai ficar ali, firme naquele local. Então, essas âncoras podem muito bem simbolizar aqui para nós o cuidado e a presença do nosso Deus em nossas vidas. Deus é a nossa âncora, que nunca se abala. Deus é essa presença firme no mesmo lugar, no meio da tempestade. Vai balançar, sim, percebe? A coisa vai ficar balançando, mas Deus está lá, sustentando e segurando. Porque nessa jornada, algo que a gente precisa sempre entender, que há uma contraparte. Eu e você temos uma parte nisso tudo. Deus permite que a gente faça algo no meio das circunstâncias, porque Ele quer amadurecer o nosso caráter. A gente não pode dar tudo para os nossos filhos, senão eles ficam folgados demais, e eles não aprendem com a vida. E aí, quando vierem os reveses, eles não vão saber se virar sem a gente. Então, todas as vezes que nós damos demais, e nós pais temos uma tendência de fazer isso, nós erramos. Quando nós fazemos demais pelos nossos filhos, a gente erra. Eu erro, e você acha que também erra, né? Eu sei que tem pais aqui muito melhores do que eu, e eu sei que, mesmo em meio a tudo isso, vocês também já fizeram demais, e hoje talvez o seu filho olhe e não consiga fazer certas coisas, porque a gente mimou demais. Então, Deus, como é um pai perfeito, Ele não faz isso com a gente nunca, nenhuma vez. É por isso que Ele deixa a gente, às vezes, passar por um sofrimento, por um momento difícil, por uma luta, por uma tribulação, carregar um peso que, às vezes, quase a gente não consegue suportar. É porque Ele está forjando o nosso caráter mesmo, para que no dia mau, a gente possa se valer de toda essa força que Ele deu para a gente. O que Deus fez na vida de Paulo e de toda a tripulação, naquele naufrágio terrível, Ele pode fazer na minha vida.
e Ele pode fazer na sua vida hoje também, porque Deus não muda nunca. O mesmo Deus que atendeu Paulo ali naquela circunstância, é o mesmo Deus que atende a sua vida, a sua tribulação, a sua dificuldade. Deus nunca muda, jamais mudou. A gente tem que confiar como Paulo confiou. E aí foi ele mesmo, Paulo, que disse em sua plena convicção essas palavras incríveis. Ele diz assim: mas agora, ele diz para todos, recomendo-lhes, versículos 22 a 26, que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida. Apenas um navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe as vidas de todos os que estão navegando com você. Assim tenham ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá do modo como me foi dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha. Agora eu quero fazer um parêntese aqui para dizer uma coisa para vocês. Talvez você possa dizer assim: ah, pastor, mas aí é fácil. O anjo apareceu. Se um anjo aparecer na minha frente e falar assim, ó, Elias, pode ficar tranquilo, vai nessa que vai dar certo. Né? Imagina que eu estou bolando um projeto aqui para a igreja e o anjo literalmente aparece na minha frente e fala assim: pode ir, vai dar certo. Eu vou mandar ver, não é? Você está no meio de uma luta na sua vida, seja qual for, e aí você está orando a Deus, família, trabalho, depressão, doença, seja o que for, decisão, escolha, compra, o que for, e o anjo aparecer e falar assim: pode fazer, ou não faça, vai dar errado. Aí é fácil, né? Talvez você pudesse dizer isso para mim, ó. Se o anjo aparecer, pastor, mas aí é moleza demais, não é? Mas deixa eu só fazer dentro do meu parênteses, dizer uma coisa para vocês aqui. Interessante como Paulo, ele fala dessa sua salvação aqui, diz: olha, não se preocupem, todo mundo vai chegar são e salvo no destino. Você sabe o que vai acontecer com Paulo? Paulo vai a Roma, Paulo vai a julgamento. A sua chance de ser absolvido é praticamente zero. Paulo tem destino certo. O destino de Paulo é a morte. De lá ele não saiu mais. De lá ele só saiu para a sua morte, seja lá como foi, a tradição conta algumas coisas, mas o fato é que dali ele nunca mais saiu. E dali ele foi para a morte. E dali ele foi para o céu. Percebe? Então, se você pensa que para Paulo está fácil, porque ele está vendo, bom, ele vai sair daquela do navio, né? Mas depois outras acontecerão e combinarão com a sua própria morte. A gente não vai entrar nisso no texto, mas há um momento aqui em que todo mundo está ali num lugar, e aí no meio de uma fogueira, todos dos 276, aparece uma cobra e só um é picado. Tem 276 para ser picado, não é? E aí quem é picado? Adivinha? Percebe? Se a gente é crente, né, e numa circunstância dessa, não é possível que eu faça, está de brincadeira, né? Eu sou o que serve ao Deus vivo aqui, e eu é que sou o picado. Tinha outros 275 pagãos, não é? Não posso afirmar isso, mas vamos dizer que seja. E eu é que sou o picado? Só pode ser brincadeira. Você percebe como que é? Então, a gente não pode ir por essa linha de pensamento, porque se o anjo apareceu para Paulo ali, e você achar que isso ficou fácil, lembre-se, por outro lado, que essa aparição do anjo dá para ele a esperança desse salvamento, mas que a sua morte era certa, o seu julgamento era certo, e que as outras lutas e dificuldades que ele ia enfrentar eram certas. Mas a palavra de Paulo aí é o seguinte: não desanimem, porque Deus falou comigo, e Ele vai cumprir o seu propósito. Paulo não entrou no detalhe aí do que ia acontecer. Eu presumo, pelo andar da carruagem, de que você preso e olha, desce, eu acho que eu não escapo mesmo. Paulo não diz isso. Não desanimem. O Deus a quem eu sirvo, o Deus a quem eu amo, Ele está controlando toda essa situação. Paulo está dizendo o seguinte: não importam as circunstâncias, aconteça o que acontecer, Deus estará conosco. Nós vamos vencer essa. E Deus estará comigo, aonde quer que eu tenha que ir. No final dessa história, assim como o anjo de Deus tinha prometido para Paulo, ele e toda a tripulação sobreviveram naquele naufrágio. Deus sempre cumpre as suas promessas. Deus sempre cumpre aquilo que Ele vai fazer. É interessante aquilo que Ele diz que vai fazer. É interessante a gente pensar, não é, sobre essa questão do jogar as cargas, não é, que a gente falou atrás, e como uma coisa está ligada à outra, né? Talvez
já esteja sendo necessário aí que você desfaça de algumas cargas, não é? Jogar as cargas é o mesmo que a gente lançar-se vazio nas mãos de Deus, deixar que Ele trabalhe nas nossas vidas, porque Ele é essa âncora que vai nos manter firmes. O que eu estou querendo dizer é que, se Ele é a âncora que nos mantém firmes, nós não precisamos ficar agarrados às coisas que nós achamos que vão nos salvar. Talvez seja esse o nosso problema. A gente precise soltar essas coisas que nós achamos que estão onde estão as nossas esperanças, não é? Você já deve ter ouvido aquela historiazinha do homem que foi escalar no gelo. E aí ele atravessou a noite, ele houve um erro de cálculo, ele estava sozinho, e a noite veio, e ele estava ali, ele caiu, ficou pendurado, você já deve ter ouvido essa história, e ele ficou pendurado ali, mas na escuridão ele não enxergava nada, e aí ele orou e disse: Deus, se você me tirar dessa, eu prometo que eu vou servir a você o resto da minha vida, vou me dedicar a você. Mas ele está pendurado no penhasco, e aí ele ouve uma voz do céu que diz: ok, então corte a corda. E aí ele, de jeito nenhum, naquela escuridão, preso naquele penhasco que ele estava escalando, e aí as horas vão se passando, e Deus está falando para ele: corte a corda, e aí então ele não corta, e aí depois, nas buscas, no dia seguinte, algumas pessoas o encontram amarrado a essa corda, morto, congelado, a 2, 3, 4 metros de distância do chão. Não é? Então, é uma historiazinha que nos mostra mais ou menos essa ideia de nós tentarmos segurar e não confiarmos que Deus pode fazer aquilo que nós jamais faríamos. Só Ele pode fazer. Então, Deus sempre cumpre as suas promessas, nós precisamos confiar e saber que em meio às tempestades, Deus sempre estará lá. Eu quero concluir essa mensagem convidando você agora a fazer um balanço da sua vida. Então, pense nas tempestades que você já enfrentou. Eu sei que todos nós passamos por tempestades. E é interessante porque talvez você esteja enfrentando uma tempestade agora, hoje, nesses dias. Ou você já está prevendo algo que vai acontecer. Então, eu queria que você pensasse não naquilo que está por vir, mas nas tempestades que você já enfrentou e como elas foram superadas. Seria muito bom você se lembrar de como Deus interveio em sua vida e como Ele trabalhou a seu favor no meio das circunstâncias. E aí você pergunte a você mesmo: o que restou de cada uma desses enfrentamentos? Que lições que você aprendeu para o seu crescimento em relação aos novos enfrentamentos que virão? Bom, porque se a gente passou pelas lutas e a gente aprendeu algumas coisas, mas se nós não colocarmos em prática quando os novos enfrentamentos virão, então não adiantou a gente aprender, não é? Eu sei que essa é uma batalha de todos nós, é a minha luta, eu sei que é a sua luta também. Que lições que nós aprendemos para o nosso crescimento em relação aos novos enfrentamentos? Então, isso me faz lembrar aquele texto, quando diz: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. É exatamente isso. Então, nós precisamos nos lembrar de momentos da nossa vida em que Deus atuou de maneira sobrenatural. Talvez uma coisa simples, talvez uma coisa que alguém disse, talvez uma decisão que você tomou, porque você ouviu uma voz falando em sua mente. Sabe como é? Alguma coisa me dizia que eu precisava fazer assim. Olha, eu ia nessa direção, mas não sei, algo tocou em mim que eu deveria ir nessa direção. E aí você foi. E aí quando você viu, e lá na frente você olha para trás e diz assim: se eu tivesse ido naquela direção, que terrível teria sido. Nós precisamos trazer essas coisas à memória, para que Deus nos ajude a vencer em meio às tempestades. E aí então você olha para o presente. Talvez você está vislumbrando uma tempestade que já está a caminho, ou como eu disse, talvez você já está no meio de uma tempestade, algo difícil. Será que ela não é resultado das cargas que você ainda não se livrou? Das cargas que você continua carregando? E talvez você precise se libertar disso. Lembre-se que Jesus é a âncora.
Ele está sustentando, Ele está segurando todas as coisas. E aí, às vezes, o nosso barquinho que está ancorado por Jesus, balançando no mar, está a ponto de afundar porque você está segurando uma caixa tão pesada com aquilo que são as ferramentas, vamos dizer assim, que você acha que vão salvar você no meio desse possível naufrágio, e aí a embarcação não está aguentando. Então, que tal se você lançar isso ao mar, para que você deixe que Deus mantenha a sua embarcação sobre as águas, para que você possa experimentar aquilo que Deus vai fazer, do jeito dele, na hora certa. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer, lançar os nossos anseios sobre o Senhor. Ele cuida de nós. Uma outra maneira de pensar tudo isso aqui, será que eu e você não estamos segurando demais o leme, e aí não confiando que Deus está conosco no meio das tempestades, e a gente tentando, pilotar aquele navio, o navio da nossa vida, a nosso próprio jeito? Não, eu sei como fazer, eu sei como manobrar, eu sei como virar isso aqui tudo. E aí a gente continua se esforçando, mas o mar é pesado, o mar é bravio. Lutar contra a força do mar é bem difícil, não é? Nadar numa piscina é uma coisa, nadar na praia é outra, não é? E aí você está ali segurando, e você já percebeu que se você ficar segurando muito, a força do seu braço vai diminuindo, porque você está fazendo muito esforço. Eu acho que é mais ou menos isso aí que o texto nos ensina. Então, eu quero desafiar você a, nesse ano, tomar uma atitude de confiar no Senhor. Eu sei que você confia em Deus, mas você confiar mais em Deus, buscar mais o Senhor, através da sua palavra, através de uma orientação bíblica, ouvindo pessoas que possam ajudar a você a caminhar na sua fé, na sua jornada cristã, para que Deus direcione todos os passos. Então, esteja ancorado em Deus, e quando você enfrentar lutas e dificuldades, no momento mais difícil, se você afinar o seu relacionamento com Deus, no momento mais difícil, você vai sentir, quase que de forma palpável, a presença de Deus ao seu lado. Amém? Eu quero encerrar lendo este último texto, Isaías capítulo 25, versículo 1 e versículo 4, que seja a sua oração de esperança, assim como foi a oração de esperança dada ao povo de Israel, através do profeta Isaías. Ó Senhor, Tu és o meu Deus, eu te adorarei e louvarei o Teu nome, pois tens feito coisas maravilhosas, tens cumprido fielmente os planos seguros que há muito tempo decidiste fazer, pois tens sido o protetor dos pobres, o defensor dos necessitados, um abrigo na tempestade e uma sombra no calor. Amém?